Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Dr. Cristiano Fernandes. Ele é médico hematologista do Centro de Combate ao Câncer. Vamos falar sobre trombocitemia essencial. Dr. Cristiano, muito obrigada por sua participação conosco aqui na TV Abrale. É uma honra para mim, Elisa. Muito obrigado a você. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é a trombocitemia essencial. A trombocitemia essencial é uma doença que hoje a gente engloba ela dentro das neoplasias mieloproliferativas. É uma doença caracterizada por uma proliferação das células da medula e, neste caso em específico da trombocitemia essencial, com a produção de plaquetas em excesso. Essa doença pode ser considerada como um câncer? Ela é crônica? Hoje, a gente considera a trombocitemia essencial uma neoplasia. Então, ela está agrupada dentro do grupo das neoplasias hematológicas. É uma doença crônica. Quais sintomas ela costuma apresentar? A maioria dos pacientes, cerca de 50% dos pacientes, chega até a gente médico por um achado de exame. Vai colher o hemograma por qualquer motivo e encontra um excesso de plaquetas e alguém chama atenção para isso e ele chega até o hematologista. Mas em 50% dos pacientes a gente pode ter sintomas. Esses sintomas são geralmente relacionados a fenômenos de vasoespasmos relacionados à plaqueta e à ativação do vaso, do endotélio do vaso, com o espasmo do vaso e fenômenos vasooclusivos. A maioria dos sintomas, quando eles estão presentes, são fenômenos vasooclusivos, estão relacionados a vasoespasmo ou vasooclusão mesmo. Problemas de trombose ou AVCs isquêmicos ou ataques isquêmicos transitórios, a maurose fugaz, que é uma cegueira temporária causada pela oclusão da artéria oftálmica. Você pode ter também cefaleia, você pode ter um pouco de tontura, desequilíbrio, desmaio também associado e perdas fetais até o primeiro trimestre. Doutor Cristiano, existe uma faixa etária mais comumente acometida por essa doença? Sim, geralmente as pessoas que são acometidas da trombocitemia essencial, a gente tem o diagnóstico ao redor dos 40 a 50 anos. Como é feito o diagnóstico da TE? Para fazer o diagnóstico, você tem critérios hoje muito bem estabelecidos. Mas assim, de uma forma mais geral, o que a gente precisa? Você precisa ter um excesso de plaqueta acima de 450 mil, persistente ao longo do tempo, por isso é muito importante exames anteriores para acompanhar. E você precisa afastar outras neoplasias mieloproliferativas crônicas, como a leucemia mieloide crônica, que tem um tratamento totalmente diferente. Baseado nisso, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu critérios que você, junto com isso e com o achado genético da mutação do JAK2 ou do MPL ou do CALR, você faz o diagnóstico da trombocitemia essencial. Você tem que afastar inicialmente todas as outras trombocitemias reacionais. Os exames para diagnóstico são hemograma, mielograma, biópsia de medula e o teste genético para as mutações genéticas que estão associadas a JAK2, CALR e MPL. Todo paciente com TE apresenta a mutação do gene JAK2? Não, Elisa, não é todo paciente que tem a mutação do JAK2. Ela é uma mutação muito presente em outra mieloproliferação crônica, que é a policitemia vera, que em 100% dos pacientes ela está presente, mas para a trombocitemia essencial ela é encontrada em 60% a 65% dos pacientes. Os outros genes, o CALR e o MPL, são encontrados em algum número variável dos outros pacientes e alguns pacientes a gente não consegue detectar essas três mutações, o que a gente chama de triplo negativo. Todo paciente de TE precisa realizar tratamento? A gente classifica os pacientes pelo risco. Baseado neste risco, a gente define as modalidades terapêuticas. Ou eu vou fazer uma citorredução química ou eu vou só dar aspirina. Na grande maioria das vezes, os pacientes são de alto risco e eles precisam ter uma citorredução química, mas em alguns pacientes de muito baixo risco, eu posso ficar só com a aspirina. Uma parcela muito pequena de pacientes, às vezes eu não preciso nem usar a aspirina. Doutor Cristiano, esse tratamento possui muitos efeitos colaterais? Esse tratamento para trombocitemia essencial em específico é muito bem tolerado. A gente usa medicações que têm pouco efeito colateral. De modo geral, por ser comprimido, ser via oral, é muito fácil, muito tranquilo para o paciente tomar. Você tem alguns efeitos colaterais sim, como sempre, em torno de 20 a 25% dos pacientes podem ter mais efeitos colaterais
colaterais e se tornarem até não candidatos ao uso da hidroxiureia, por exemplo, que faz parte do tratamento, mas no geral é um tratamento muito bem tolerado. A trombocitemia essencial é uma doença que traz fenômenos de sangramento e de trombose, acompanham essa doença. E aí o que você tem, na verdade, é que evitar esses eventos. O tratamento basicamente ele visa diminuir o risco de trombose e de sangramento. O diagnóstico às vezes é feito por uma trombose, um sangramento, geralmente uma trombose. Então uma trombose associada a um número elevado de plaquetas chama atenção e deve chamar sempre atenção para o médico fazer o diagnóstico de trombocitemia essencial, principalmente se for uma trombose arterial, que é mais comum, como por exemplo um AVC. Isso leva o médico a pensar em trombocitemia essencial e fazer todo o screening diagnóstico para isso. Então sempre que tiver um quadro de uma trombose arterial associada a um número elevado de plaquetas acima de 450 mil, descartadas as causas reacionais, pensar em trombocitemia essencial é importante. É uma doença rara, mas ela existe e tem tratamento. Eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Cristiano, mais uma vez aqui com a gente na TV Abrale. Eu gostaria, assim, de dizer que eu estou muito emocionada, porque ele é um dos responsáveis por eu estar aqui hoje. Eu estou muito honrada por essa entrevista. Muito obrigada. A honra é toda minha. Na verdade, meu papel é só cuidar de gigantes e você é uma gigante. Eu te venero muito. Parabéns, sucesso. Obrigada. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal da Abrale. Deixe seus comentários aqui abaixo. Tchau! Tchau!